Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos juntos nessa noite para adorar e celebrar o nome do Senhor. Por isso eu te convido a ficar de pé, convide esse irmão do lado, para que todos nós, com muita animação, com a alegria do nosso coração, de saber que confiamos no Deus do impossível, no Deus que faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Mesmo em meio em tempos de incerteza, de insegurança, nosso Deus tem todo o controle em suas mãos. E nós podemos ver que a cada dia Ele tem trabalhado em nossas vidas. Apesar de tudo que tem acontecendo, nós sabemos que o nosso Deus é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E por isso nós podemos louvá-lo, e eu te convido a fazer isso nessa noite. E você também que está na internet, você pode estar adorando e celebrando a Deus conosco. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem. Nós cremos no nome, sobre todo nome, no nome de Jesus. Vamos declarar juntos, igreja. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Vamos declarar juntos, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo. Creio em ti,
aplaudir mais forte o nome de Jesus. É para Ele essa noite. Deus, nós te adoramos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós declaramos nesse lugar que o nosso coração está aberto para que o Senhor recupere em nós aquela fé forte, firme, sólida, onde nós podemos declarar que nós cremos em Ti, apesar das circunstâncias, cremos em Ti, embora estejamos cercados de grandes desafios, nós continuamos crendo que estamos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, ajudador, cuidadoso, bondoso, soberano e que tem a história em suas mãos. Então, Pai, nós estamos seguros de que o Senhor está conduzindo os nossos passos e cremos em Ti, de que cada aspecto da nossa história, cada parte da nossa vida faz, ó Deus, parte de um grande projeto do Senhor. Então nós estamos seguros e crendo de que em Ti nós podemos avançar, mesmo e apesar das circunstâncias, em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Que bom receber vocês aqui essa noite com a gente, principalmente você que está vindo pela primeira vez. A gente fica muito honrado de receber você e até a sua família aqui conosco também. Se é o seu caso, ao final da celebração, nós teremos um presente para te entregar lá na nossa livraria, tá bom? É a primeira vez, passa na livraria, tem um presente especial para quem nos visita aos domingos nas nossas celebrações. E nós vamos devolver agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se porventura você não está habituado com isso, ou é um dos visitantes, não se constranja com esse momento. Os membros da igreja fazem isso todos os domingos, nós temos essa oportunidade. E se você se sentir à vontade, quiser participar conosco, esse envelope em branco à frente da sua cadeira é para isso também. Enquanto nós cantarmos essa próxima canção, nós estaremos dizendo que somos gratos ao Senhor, que nós bendiremos o seu nome por tudo que Ele tem feito na nossa vida, inclusive pelo salário, o sustento, através dos recursos que nós vamos ofertar. Então, enquanto cantarmos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo e sua oferta. E você que nos assiste pela internet sabe como fazer. Você tem aí os recursos pelo Internet Banking e também o Pix. Se você quiser fazer isso nesse momento também, seja muito bem-vindo e louvado seja Deus pela sua generosidade. Enquanto cantarmos, irmãos, vamos fazer a nossa parte e devolver no altar do Senhor nossa contribuição. Temos muito a agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Ele é o nosso Deus. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos receberás, te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos receberás, te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor.
Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado principalmente pela tua presença aqui neste lugar, Pai. Pois o Senhor habita em meio ao seu povo. Nós te entronizamos aqui nessa noite, Pai. Encontre em nossos corações quebrantados, Pai. Corações derramados no seu altar. Não corações perfeitos, porque não somos, mas corações quebrados, Pai. Corações entregues. Corações que querem mais de Ti, que sabem que tem sede e fome de Ti. Dá-nos sede e fome da sua presença, da tua palavra, por te conhecer mais, por mudar os nossos conceitos, por mudar as nossas palavras, mudar os nossos pensamentos e adequar o nosso coração junto ao teu, Jesus. Faça isso nessa noite, que não seja apenas mais um culto, mais um encontro, mais uma celebração, mas que seja um alinhamento do céu, que seja um alinhamento da presença do Espírito Santo agindo em nós, Pai. E que através dessa canção agora, Pai, nós possamos declarar, Pai, quem o Senhor é: santo, incomparável, inigualável, separado, mas tão presente em nossas vidas através do sangue do Cordeiro, através da ressurreição, tão presente, habitando dentro de nós. E nós podemos te acessar, pois o véu já foi rasgado, Pai. Dê-nos, Pai, acesso a Ti nessa noite, acesso à Sua presença. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém.
Santo, declare. É o Senhor Deus, só Ele é poderoso, poderoso, digno de louvor, só Ele é digno, só Ele, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Nós estamos na série de Igreja Triunfante. E nós temos aprendido que a igreja triunfante, ela precisa declarar verdades. A verdade que transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. O verbo vivo é a verdade. E a verdade que o mundo precisa ouvir é que Ele é santo, é que Ele é perfeito, é que Ele é justo, que toda a plenitude habita nele, que todas as respostas habitam nele, que toda a força que nós precisamos na dificuldade vem dele. Não vem das coisas melhorando, não vem da vacina chegando, não vem do emprego chegando, do dinheiro aumentando, vem dele, vem dele, vem dele. Aquele que é santo, perfeito e justo em todos os seus caminhos são perfeitos. Toda a nossa esperança está nele, Rei da glória, Rei da glória. Tudo que nós temos e somos. Por isso eu te convido a cantar com toda a sua força que Ele é santo. Vamos declarar, vamos erguer a nossa voz. Você pode ter bons pulmões, pulmões mais fracos, voz alta, voz baixa, mas juntos, como um coral, vamos declarar que Ele é santo. Vamos declarar: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Mais uma vez, Tu és santo, Ele santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Vamos declarar amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Se aqui já é gostoso dizer isso, imagina lá no céu como é que vai ser essa experiência, declarar santo, santo diante da face do Senhor. Obrigado, equipe de louvor, por nos conduzir a esse lugar especial de adoração e na presença de Deus que nós estamos. Aliás, nas quintas-feiras pela manhã, nós temos tido a experiência também de, nesses 30 minutos, é lógico que são minutos corridos, rápidos, pequenos, mas ainda assim são minutos importantes da nossa semana, que nós temos o nosso momento de oração. Então, se você tem condições, está seguro para vir aqui nas quintas pela manhã, é das 6h30 até às 7 horas, um período de oração e de clamor a Deus. Convidamos você e a sua família para estar conosco aqui também. E se você tem filhos pequenos, você é membro da nossa igreja, batizado, tem filho, filha recém-nascido, pequenos, e quer apresentar ao batismo, nós estamos organizando o nosso batismo e receberemos novos membros no dia 25 de julho, agora, no mês seguinte. E se você tem filhos pequenos e ainda não os batizou, pode trazê-los, ou melhor, faça primeiro a sua inscrição, dê o seu nome ali ao fundo, a Ana, na secretaria, e ali ela vai anotar o seu nome e o nome da criança para a gente organizar, para você poder participar com o seu filho e a sua filha para o batismo infantil, tá bom? Então não esqueça, papais e mamães, vocês estão na internet também, se são batizados, tragam seus filhos para apresentar ao batismo também, fazendo a sua inscrição na secretaria. E por falar em crianças, hoje nós estamos exatamente agora já com um vídeo liberado no YouTube, e depois, você que está com criança aqui hoje, ou você que não estava sabendo, nós estamos com um vídeo para as crianças agora, uma celebração lá no YouTube de 30 minutos. Ele foi liberado às 18 horas, mas ficará lá no nosso canal o tempo todo. Então, saindo aqui da celebração, e você que nos assiste pela internet, já pode acessar logo depois da celebração, o Celebra Kids Online. Nós estamos falando sobre vencendo as tempestades, tá bom? Então,
Você que está aqui, chegando em casa, assista com os filhos, e você que está online, assim que terminar a nossa celebração, abre o aplicativo para as crianças, para que elas possam celebrar conosco nesse Celebra Kids Online que nós preparamos especialmente, nessa data de restrição, onde nós não estamos recebendo crianças para a celebração infantil, mas recebendo aqui no nosso templo com os pais e acompanhado dos seus responsáveis, tá bom? E no domingo que vem nós vamos começar uma nova série de mensagens, tem por título Aliviando a Bagagem. Talvez você aí tenha caminhado durante esse tempo de pandemia, ou até vem carregando bagagens pesadas demais que têm se somado a longo tempo. Começa a semana que vem uma série de mensagens aos domingos com esse título, Aliviando a Bagagem. Se livrar daqueles fardos que você nunca deveria ter carregado e que estão sobrecarregando a sua existência. Mas enquanto não chega domingo que vem, hoje a gente continua com a nossa última da série de mensagens sobre a igreja. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, fechando toda a nossa conversa sobre a igreja. E eu queria começar conversando com vocês nessa mensagem, nesta série que nós começamos aí aproximadamente há uns 6 domingos atrás, e nós aprendemos alguns detalhes sobre o corpo de Cristo, e eu queria começar conversando sobre essa frase inicial, uma frase importante que eu queria que você refletisse sobre ela, que diz assim: cristianismo não é admirar a Cristo, e sim seguir o seu exemplo. Cristianismo não é admirar a Cristo, e sim seguir ao seu exemplo. Para conseguir trazer algo mais sólido, mais real para nós, eu queria exemplificar. Eu sou um amante de esportes radicais, adoro assistir esportes radicais, gosto muito de assistir esportes também que levam o corpo humano à exaustão, por exemplo, triatlo, Ironman, são aqueles eventos onde a pessoa pedala, corre e nada num mesmo evento, no mesmo esporte. Sem falar daqueles esportes que os caras pulam com aquela roupa parecendo de morcego e eles vão planando entre as montanhas, outros de bike que vão passando por montanhas em lugares altamente perigosos, só de assistir já gera adrenalina. Sou um amante desses esportes, só não me chame para praticá-los. Uma coisa é você assistir, uma coisa é você admirar, uma coisa é você se impressionar e até simpatizar com aquilo, outra coisa é praticar. Talvez seja esse exato o problema do cristianismo atual. Nós temos muitos simpatizantes, nós temos muitas pessoas que são admiradoras de Cristo e do cristianismo, mas poucas pessoas que de fato seguem o seu exemplo e que de fato caminham de acordo com o que ele pregava, ou com o que ele prega através da sua palavra. Portanto, seguir a Cristo não é admirar como um frequentador de igreja, mas é assumir o seu exemplo, é imitar aquilo que ele viveu. E o que é uma imitação? É uma reprodução mais próxima possível do que significa a imagem que nós queremos representar. Não sei se você já jogou imagem em ação com as crianças, já brincou de jogo de mímica, mas por algumas vezes nós já tivemos essa oportunidade lá em casa. Minha filha comprou um jogo há um tempo atrás chamado Imitatrix, onde ela coloca uma cartinha na cabeça e a gente tem que imitar para a criança poder adivinhar. E o objetivo do jogo não é imitar diferente, é imitar o mais próximo possível. Portanto, se aparece lá um cachorro, eu preciso chegar o mais próximo disso. Então o que eu faço? Coloco as patinhas na frente, linguinha para fora, e começo a arfar como um cachorro. Au, au, au. Ah, cachorro, papai. Certo, acertou. Essa é a graça do jogo, imitar bem próximo. Se aparece um elefante, o que eu teria que fazer? Não, eu não vou imitar aqui agora isso para não ficar um negócio desconfortável com a gente aqui. Mas eu preciso chegar mais próximo daquilo para imitar, para que eles entendam que aquela imagem refere, remete, aponta para aquele tipo de objeto ou aquele tipo de animal da brincadeira. Talvez seja esse o grande problema, que nós sejamos cristãos e estejamos imitando algo que esteja muito diferente do cristianismo. Nós sejamos de Cristo e estejamos reproduzindo, apontando e indicando um caminho que não tem nada a ver com Jesus. Talvez seja essa grande contradição, o porquê as pessoas amam Jesus e muitos detestam a igreja. Tem gente que ama Jesus, Jesus é um cara legal, Jesus falou coisas boas, Jesus foi paz e amor, e a pessoa fala assim, mas a igreja não. Porque muitas vezes a imitação do cristianismo passa muito longe do que significa a imitação de Cristo. E a gente poderia falar sobre um monte de qualidades de Jesus aqui, por exemplo, o amor, a solidariedade, a tolerância, a entrega, mas hoje eu queria falar sobre um exemplo que não é muito confortável,
Que exemplo que Jesus deixou que não é muito confortável para nós. E que pouco é se falado nas igrejas, pouco é ministrado, porque não é um assunto que dá muito ibope. É esse exemplo doloroso que 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz. Por isso, ou para isso, vocês foram chamados. Então Pedro está dando uma indicação do porquê. O porquê da igreja. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Opa, que exemplo que Jesus deixou entre todo esse emaranhado de experiências que nós temos religiosas. Um deles é muito específico: sofrimento. Jesus nos ensinou o caminho do sofrimento. E eu sei que talvez você esteja falando, puxa, a vida, vim no culto errado. Justo hoje que eu precisava de uma palavra onde Deus falasse de vitória para mim, eu vou aprender sobre sofrimento. Exatamente, porque pregar a Bíblia e pregar o Evangelho é não ocultar algumas coisas que nos deixam desconfortáveis. Mas no fundo, você vai perceber até o final dessa conversa, de que se trata de algo confortador e consolador para o nosso coração, saber que nós fomos também, assim como Jesus, chamados para o sofrimento, para experimentar o sofrimento, para lidar com o sofrimento e dar um significado totalmente diferente a ele. Por isso o tema dessa noite é igreja, comunidade que acolhe o sofrimento. Uma comunidade que recebe o sofrimento. Não é uma comunidade que busca o sofrimento. Não é uma comunidade que espalha o sofrimento. É uma comunidade que acolhe, que recebe e que lida com experiências de tribulação, de angústia e de aflição que a vida tanto nos oferece. Talvez agora você esteja olhando aí para mim com essa cara de, puxa vida, pastor, ainda não estou entendendo, eu estou conseguindo ver alguns pares de pontos de interrogação aqui essa noite, porque muitos de nós acreditamos na igreja triunfante, a igreja invencível, a igreja bem-sucedida, e nós queremos fazer parte dessa igreja. Queremos fazer parte da igreja que não sofre, a igreja que não é derrotada, a igreja que não fracassa, e ela existe. Essa igreja é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é imparável, a igreja de Jesus é indestrutível, a igreja de Jesus é totalmente poderosa, mas essa igreja não é vista no mundo terrenal. Essa igreja é no âmbito espiritual, onde ela derrota as potestades malignas, onde ela derrota os valores mundanos das trevas, onde ela se posiciona com caráter, integridade e santidade em meio ao mundo corrompido. Essa é a igreja triunfante, a igreja invisível. Porque a igreja visível passa por muitas dificuldades. Você e eu sofremos, lidamos com aflições e tribulações o tempo todo. Por isso não existe uma diferença entre, eu quero fazer parte da igreja triunfante e não da igreja sofredora, porque ambas são a mesma coisa. Nós fazemos parte dessa igreja de Jesus vitoriosa, poderosa, não fracassada e nem derrotada, mas também fazemos parte dessa igreja que geme, que sofre, que perde pessoas queridas, que tem que lidar com angústias, aflições, contrariedades da vida. Fazemos parte dessas duas igrejas ao mesmo tempo, uma não exclui a outra. Porque eu estou sofrendo como igreja de Jesus, agora eu não faço parte da igreja triunfante. Não, porque agora eu sou triunfante e o sofrimento não participa mais da minha vida. Não, as duas coisas se conectam. O nosso problema é que nós aprendemos de um evangelho mentiroso que foi pregado, e nem pode ser chamado de evangelho, de uma mensagem mentirosa que foi pregada no decorrer dos anos, que diz que você não pode sofrer. E à medida que você sofre, as pessoas começam a caçar objetivos claros para dizer o porquê que você está em sofrimento. Está vendo as suas escolhas? Está vendo o seu pecado? Está vendo a sua ignorância? Está vendo? É por isso que você está sofrendo. E nem sempre é assim, irmãos. Porque eu vejo gente muito boa. Vejo igreja, quando eu falo comunidade de pessoas santas, chorando profundamente, perdas irreparáveis, tendo traumas, sofrimentos e angústias incalculáveis em seus corações, e ainda assim continuam sendo igreja triunfante. O nosso problema é que nós aprendemos a lidar com tanto conforto, que o sofrimento parece algo a ser exorcizado, não é verdade, irmãos? Não dá para negar que nós somos uma sociedade do conforto. Nós vivemos, irmãos, a melhor fase da humanidade, no sentido de exploração de conforto. Às vezes a gente se reclama de um tráfego, ou até de um engarrafamento ali em Londrina, mas a gente está dentro do nosso carro, no conforto dele muitas vezes, escutando a rádio local, com o ar-condicionado ligado em várias ocasiões,
E a gente reclamando de engarrafamento. Você sabe quanto tempo levava uma travessia daqui Londrina na década de 30, de 40, quando começou a ser aberta a mata para chegar até os municípios do norte do Paraná? Dias a cavalo. Ou seja, nós estamos falando de um período de conforto que muitas vezes a gente não tolera nenhum tipo de sofrimento que seja. Ai, que demora essa fila. Ai, que demora para ser atendido. Ai, como é difícil ir para São Paulo. Lembra você, talvez assim, a nossa comunidade aqui é um pouco mais jovem, mas alguns aqui possam se lembrar de uma viagem de Fusca para São Paulo, daqui a São Paulo. São 500 quilômetros, né, irmãos? Aproximadamente. 600, 500 e pouco. Quanto tempo demorava de Fusquinha? Numa estrada mal sinalizada? 15 horas? 14 horas? A gente faz rapidamente. Alguns que têm boa condição podem até fazer numa ponte aérea de 40 minutos. Ou seja, a gente aprendeu a viver do conforto. Quantos aqui tomaram banho gelado para vir na igreja aqui? Só se queria ser um masoquista, não é verdade? Hoje eu quero sofrer, vou tomar um banho gelado. Chuveirinho quente. Isso não era assim até um tempo atrás. Há 100 anos atrás, as condições de vida, não é? Mesmo a gente começa a dizer assim, é tão terrível os nossos dias, a gente parece não tolerar nenhum pequeno sofrimento, mas se a gente olhar para trás, se a gente ver o que pessoas passaram antes de nós vamos ver que nós diminuímos a nossa resistência ao sofrimento. Diminuímos, irmãos. E quando eu falo diminuímos, nós, como comunidade, como pessoas, como sociedade. Não posso falar que a igreja que não é capaz de sofrer mais. Estou dizendo que a sociedade como um todo, ela não consegue lidar com pequenas contrariedades. Com pequenas coisas que não dão certo. O dia acabou, o mundo ruiu, agora é se trancar dentro do quarto, desejar a morte, porque a vida não vale mais a pena. Pequenas coisas, que claro que para aquelas pessoas podem se tornar grandes, mas que se comparadas em outras ocasiões, queridos, não podemos nem chamar aquilo de sofrimento. É lógico que é doído para aquela pessoa, mas comparado a outras dores, um exemplo. Hoje nós vivemos a realidade de média expectativa de vida de 78 anos no Brasil. 78. Tem países, por exemplo, a França, que tem chegado à média de expectativa de vida de 85 anos. Já pensou? Na década de 40 e 30, a expectativa de vida no Brasil era em torno dos 45 anos. Já pensou? Então, hoje a gente diz assim para uma pessoa, quando ela faleceu aos 70 anos, mas ela é tão jovem. Você já pensou isso dito há décadas atrás? Ou seja, a morte continua sendo um espaço natural da vida humana. O problema é que a gente começou a olhar para ela agora como um grande desafio num mundo que quer viver para sempre. Ou seja, a nossa baixa tolerância às naturalidades da própria existência, da própria vida. Irmãos, eu já tive a oportunidade, e eu adoro conhecer novas histórias, eu sento perto de pessoas de cabelinho branco e começo a perguntar, irmãos, eu sou curioso. Eu vou lá e falo assim, como é que era naquela época? E quantos filhos vocês tinham? Como é que era lá no sítio? E eu começo a perguntar. E eu ouvi várias histórias de mães que tiveram seus filhos em casa. 1, 2, 3, 5, em casa. Quem fazia o parto? Eu mesma. Ou a minha irmã, ou o meu marido me ajudou em alguns deles. E eu também ouço histórias, por exemplo, eu perdi o primeiro filho, depois eu perdi o quarto filho, o sexto filho eu perdi quando tinha 2 anos de idade. Irmãos, o sofrimento que essa pessoa viveu, parece que ele está tão sedimentado, está tão fortalecido, que nem impacta mais tanto. E nós, com pequenas coisas, a gente se desespera. Por isso que existe uma baixa resistência ao sofrimento no nosso mundo de conforto, tecnológico, avançado, de vários entretenimentos, e nós somos incapazes de lidar com arbitrariedades, contrariedades que a vida nos proporciona. E trouxemos isso para a igreja. Qualquer condição que nos coloque em sofrimento, em contradição, a gente dá um passo para trás e diz, onde é que está errado? Às vezes nada está errado, irmãos. Faz parte. Porque sofrer faz parte. E a experiência do sofrimento pode nos trazer um privilégio. Um privilégio. Sofrer é um privilégio. Aí você fala assim, não, pastor, agora você foi demais. Foi longe demais, porque eu vim aqui para ouvir o evangelho, aí o pastor está falando que é um privilégio sofrer, aí eu não posso concordar. Queridos, quando nós falamos em privilégio do sofrimento, não é que nós estamos caçando, é que nós estamos aprendendo a crescer através deles. Eu nunca vi pessoas aprenderem e tirar grandes lições de vida de um ambiente de trabalho tranquilo. Elas tiram lições do ambiente de trabalho que exige muito delas. Eu nunca vi pessoas aprenderem da vida de uma família que vai tudo bem.
Elas aprenderam grandes lições de uma família que tem grandes conflitos. Eu nunca vi uma pessoa aprender da vida numa situação de total relaxamento e tranquilidade e de abundância. Elas aprendem muito com a vida através de privações, conflitos, dificuldades. E parece que isso se alinha muito ao Evangelho. Porque quanto mais a igreja sofria no Novo Testamento, e me entenda no bom sentido, no sofrimento de perseguição, de se opor às coisas do mundo, mais ela crescia. E parece que isso vem constantemente se mostrando verdadeiro, porque, por exemplo, lá no Irã, hoje, existe uma perseguição contra a igreja cristã. As pessoas, elas correm risco de morte lá, se são denominadas cristãs. Ao ponto de, se uma pessoa quer se batizar na igreja, a primeira coisa que o pastor faz com ela naquele lugar é colocar um documento na frente dela para ela assinar. Espera aí, batizar precisa assinar documento? E nesse documento está registrado o seguinte: eu, por livre e espontânea vontade, por amor a Jesus, decido que através da minha fé, colocar à disposição os meus bens, as minhas propriedades, a minha liberdade, porque eu posso ser preso, e até a minha própria vida, porque eu posso ser morto. A pessoa assina um documento dizendo: eu estou pronto para abrir mão de tudo, até da minha própria vida, para ser cristão. Irmãos, é uma realidade muito diferente da nossa. A gente nem consegue imaginar o que é isso, numa sociedade de liberdade, onde nós podemos abrir nossos cultos, as nossas igrejas, e orar tranquilamente, sem nenhum tipo de perseguição, ou nenhum tipo de ameaça. Lá na China, existe uma perseguição tão forte contra a igreja lá, que eles se reúnem em lugares separados, em subterrâneos, em lugares escondidos. E lá, a igreja chinesa, ela tem 5 pilares. O primeiro pilar é que eles oram demais. Primeiro pilar, oração. Segundo pilar, aprendizado da palavra. Eles amam a Bíblia, eles carregam a Bíblia, eles beijam a Bíblia quando eles recebem. As Bíblias lá ainda são contrabandeadas, sabia disso? São levadas em containers para chegar até as igrejas. Eles amam a palavra de Deus e querem aprender dela. Terceiro, eles querem pregar o Evangelho a qualquer circunstância, qualquer momento. Qualquer oportunidade, eles querem apresentar Jesus. Quarto, eles vivem na expectativa de milagres. Não podia ser por menos, com tanta perseguição, só milagre para convencer as pessoas de que Jesus é poderoso. E o quinto pilar deles é muito interessante. Eles chamam de acolhimento ao sofrimento. Quinto, acolhimento ao sofrimento. Eles dizem: o sofrimento é bem-vindo, porque nós entendemos que através dele, nós pregamos a palavra, nós avançamos para o Evangelho, nós vivemos e nos conectamos à igreja primitiva. Irmãos, eu fico tão envergonhado com isso, porque ontem eu estava fazendo uma viagem, sozinho, alguns quilômetros de distância, e eu fui refletindo sobre algumas coisas que têm acontecido na minha vida nos últimos meses, e eu falo: Senhor, por que tudo isso? Para que experimentar isso? Para que passar por isso? Eu estou sentindo desanimado. Eu coloquei lá um som, e tinha por título Alívio, aquela música, e falou muito ao meu coração. Às vezes está cansado, sobrecarregado, desanimado, vontade de largar tudo, e aquela canção foi ministrando ao meu coração, e eu disse: Senhor, isso é demais. De repente, queridos, me veio à mente pastores que vieram antes de mim, e que rasgaram esse lugar a cavalo, que tiveram situações de fome, de escassez, de privações. Comecei a lembrar de histórias de missionários, de pessoas que dão a cabeça de gola, pessoas que veem suas famílias sendo assassinadas na frente deles e ainda mantêm firme a sua fé. Comecei a lembrar da igreja primitiva, comecei a lembrar de movimentos evangelistas, onde as pessoas viajavam 6 meses de navio para visitar um outro país. Eu comecei a falar: meu Deus, tem misericórdia, me desculpa, eu não estou cansado não. Eu estou, na verdade, envergonhado com a minha falta de resistência ao sofrimento. Irmãos, eu também fui mordido por isso. Diante de coisas pequenas, que muitas vezes são insignificantes, eu transformei aquilo num sofrimento tal que eu disse: Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? E na verdade, comparado à minha igreja, aos meus irmãos da igreja do Irã, às minhas irmãs da igreja chinesa, irmãos, eu não estou passando nada. Nós não estamos passando nada. Por isso que aquele desejo de: vou acabar com tudo, vou desanimar com tudo. Irmãos e irmãs, nós precisamos de alguma forma lembrar de que é um privilégio ainda sofrer com Cristo, e nós conectamos isso à história da igreja. Se você ainda não está convencido nisso, olha só, agora biblicamente falando, Atos capítulo de número 5, os apóstolos estavam pregando e foram chamados para depor. No depoimento houve um certo problema, uma desavença entre eles, e o texto diz: então o Sinédrio chamou os apóstolos e mandou açoitar. Açoitar é bater, é espancar, chibatadas e vergões em seus ombros. E então, depois de eles terem sido espancados,
os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Irmãos, isso aqui é uma grande contradição. Isso aqui é uma coisa que me confronta demais. Eles apanharam, sofreram, foram humilhados por causa do bem que estavam fazendo. Irmãos, eles estavam fazendo bem, pregando o evangelho, curando pessoas. Foram espancados, humilhados e saíram de lá alegres, por terem sido considerados dignos de sofrerem, ou de serem humilhados por causa do nome. O nome de quem? De Jesus. Os apóstolos se conectam à nossa história como igreja e dizem o seguinte: olha, o DNA da igreja é o seguinte: ela pode ser espancada, ela pode ser afligida, ela pode ser maltratada, e isso deve nos alegrar e não nos entristecer. Meu Deus, onde estava isso na Bíblia que a gente não tem pregado? Onde estava isso na Bíblia que a gente esqueceu e virou a página? Será que a gente rasgou? Será que só fala isso na Bíblia? Não, irmão, sofrimento é um tema central de Gênesis, Apocalipse. Existem milhares de versículos bíblicos que falam sobre a lida com tribulação, sofrimento e aflição. Tanto é que você pode até achar que o pastor Denis inventou essa história de privilégio de sofrer, essa ideologia, essa utopia. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz a uma igreja que ele fundou em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio, o presente, a oportunidade de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Uau! Não fui eu que tirei essa palavra de que sofrer é um privilégio. Paulo disse isso há 2000 anos atrás, escrevendo a uma pequena igreja que estava sofrendo profundas afrontas diante do império. O império vinha para massacrar, para inibir a fé, e Paulo diz assim para eles: é o seguinte, o que vocês estão vivendo agora é um privilégio. Aliás, esse é o normal da igreja. Irmãos, o que nós estamos vivendo, esse período de conforto, de tranquilidade, é o novo normal da igreja, porque esse nunca foi o normal. O normal foi isso que Pedro registrou na sua primeira carta a uma igreja profundamente perseguida. Olha o que ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Não fique surpreso não, hein? Não se surpreendam, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Então alguma coisa está estranha, pastor, estou sofrendo demais, não é justo porque eu sou bonzinho. Pedro fala assim: calma aí, gente, não é estranho, isso não é algo anormal. O fogo para provar o coração de vocês. Alegrem-se, versículo de número 13, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. É simples assim. Não é estranho sofrer por Cristo, é o normal pagar um preço por Ele. E aí eu fico me perguntando, irmãos, onde é que nós nos perdemos? Porque uma pequena renúncia para nós traz um grande transtorno. Eu já conversei com jovens que disseram assim: irmão, você precisa parar com isso, abandonar essas amizades, está te corrompendo, você está indo para o pior da vida, ao invés do melhor de Deus. E diz: pastor, mas não estou disposto a pagar esse preço não. Deixar uma amizade nociva e tóxica para servir a Jesus era algo muito grande. Já vi pessoas dizerem assim: não, pastor, eu não tenho tempo para Deus, porque o meu tempo, eu sou jovem, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que evoluir, ou eu estou envelhecendo, eu preciso resolver minha aposentadoria, eu não tenho tempo, pastor, eu tenho que correr. Não estão dispostos a sacrificar o tempo, não estão dispostos a sacrificar o seu talento, a habilidade pessoal para Jesus. Fala: não, com isso aqui eu consigo grandes oportunidades, mas agora não estão dispostos a sacrificar quantias financeiras. Então a gente criou uma espécie de que, onde eu vou para a igreja, esse termo é muito ruim, né? Eu vou para a igreja, né? Nós somos a igreja. Mas quando eu entro numa comunidade, é o que ela tem para oferecer para mim. O que ela tem do ministério infantil, o que ela tem do ministério de louvor, o que ela tem do seu pregador, se o pastor é um bom pastor, visita os seus membros, se ele é um bom orador e outra coisa a mais. Então a gente vê o que a comunidade tem para oferecer para mim, mas não foi assim desde o princípio. O princípio é: eu entro para a igreja, o que eu posso oferecer por ela? Que preço eu posso pagar? Que renúncia eu devo fazer? O que eu devo abrir mão? E Pedro fala assim: olha, não estranhe quando as coisas ficarem difíceis para vocês, porque é assim mesmo. Não tem sido assim nos nossos dias. Por isso que a gente tem baixa resistência ao sofrimento. A gente fica profundamente contrariado e totalmente confrontado quando Deus nos chama a abrir mão de alguma coisa e a renunciar a algo que é bom para nós. Sendo que irmãos abriram mão da sua própria vida para poder o evangelho chegar a nós. Não sei se vocês conhecem a história de Ashbel Green Simonton, que é o fundador do presbiterianismo no Brasil. Ele chegou aos 27 anos aqui no Brasil, um país que tinha surto de febre amarela, uma grande pandemia ou uma epidemia de febre amarela. Chegou aos 27, morreu aos 34 anos, e com 7 anos aqui nesse país,
ele conseguiu implantar o presbiterianismo, inaugurar a igreja, implantar um sínodo, fazer um presbitério e fazer a nossa denominação. Ele doou a sua vida, se entregou, saiu dos Estados Unidos. Tem uma pessoa que eu admiro demais a história dele. Aliás, todos os missionários eu tenho um profundo carinho. Nessa segunda-feira nós fomos visitar a Marília e o Gerson Troquês, a 400 quilômetros de distância, só para dizer a eles o quanto essa igreja os ama. E toda vez que você oferta para missões aqui, nós devolvemos isso a eles. É uma demonstração de carinho dessa igreja aos missionários. Algumas pessoas até falam assim, podia ter investido mais e tal. Mas é uma igreja que investe em missionários, que ama os seus missionários, cuidamos deles com carinho. E eu fui visitá-los e eu admiro demais o nível de entrega desses dois missionários no país que eles estão. Fora da cultura, longe da família, vendo seus pais doentes aqui no Brasil e tendo que voltar agora para essa semana para continuar o seu trabalho naquele outro lado do mundo, numa outra circunstância. Que preço eles estão pagando? E por que eu reclamo tanto às vezes? E por que você reclama tanto às vezes? Essa semana nós estávamos orando por Eduardo. Eduardo é o irmão da Marília, membro dessa casa. Ele foi filho dessa igreja, jovem e adolescente, criado aqui nesses bancos, nessas fileiras. O Eduardo está numa aldeia, no interior da Angola, sem nenhum tipo de recurso praticamente, com Covid. Nós recebemos as suas informações e começamos a orar por ele, porque começou a cair a sua oxigenação. E, para vocês terem uma ideia, foi levado um teste de avião da capital da Angola para essa aldeia, por uma empresa de missionários, e foi levado um teste para fazer se ele estava com Covid. Um teste, irmãos, foi de avião para saber se era isso mesmo. Chegou lá, fez o teste, confirmado, e o Eduardo caindo em sua oxigenação, ele com 5 filhos, ou melhor, 4 filhos, perdão, ele tem 4. 4 filhos e a sua esposa vieram de um país de primeiro mundo, Estados Unidos, onde ele era médico, e agora ele estava num lugar precisando de um tubo de oxigênio para poder salvar a sua vida. Irmãos, a gente não faz nada. É vergonhoso a nossa reclamação. A nossa incapacidade de sofrer pelo nome de Jesus, porque Ele não deu um carro bom para nós, porque Ele não conseguiu consumar aquele negócio que a gente queria, ou porque Ele não deu aquela oportunidade que a gente esperava. Irmãos, que vergonha olhar para isso. Não é anormal a igreja sofrer. Pelo contrário, viver em tempos de paz pode ser profundamente perigoso. Billy Graham é um grande pregador do Evangelho. Ele diz o seguinte: se o mundo não se opõe a você, pode ser que Deus também não esteja ao seu favor. É muito interessante essa história, porque é aqui que eu quero chegar agora. Por que sofrer então? Para quê? Eu sou uma pessoa muito pragmática, pessoal. Para eu entrar num lugar, eu preciso saber por quê e para quê. E eu acho que a maioria de vocês também é assim. Agora, por que do sofrimento e para quê? Qual é o sentido disso? Sofrer por sofrer? Agora eu vou tomar banho gelado para sofrer por Jesus. Agora eu vou andar descalço para sofrer por Jesus. Não, não é isso. Qual é o motivo do sofrimento, das aflições que nós experimentamos? Eu vejo pelo menos alguns e eu quero apresentar para você aqui. Primeiro, a igreja sofre porque ela é oposição. A igreja sofre porque ela ofende o mundo. Não dá para dizer que a igreja é carismática às condições perversas desse mundo, irmãos. Não dá para dizer que a igreja ela é associada às condições injustas desse mundo. Por isso a igreja ofende os grandes, os poderosos, os promíscuos, os corruptos, os corruptores. A igreja ofende, irmãos. E por isso que ela é muitas vezes alvo de ódio, de ressentimento e de perseguição. Não dá para ser carismático o tempo todo e com todo mundo. Em algum momento, a igreja de Jesus, com o evangelho, vai acabar ofendendo, e as pessoas vão dizer: não quero você na minha família, não quero você perto de mim, não gosto do seu tipo de igreja, não gosto do seu jeito. Algum momento, a gente vai encontrar a perseguição e o ódio desse mundo contra nós. Como Billy Graham disse: se o mundo não tem nada contra você, pode ser que Deus também não tenha nada ao seu favor. Porque ser de Cristo acaba ofendendo alguém mais cedo ou mais tarde. Não na impaciência, intolerância, egoísmo, arrogância, irmãos, não é isso. Mas na postura, no posicionamento, na integridade e até na santidade. Jesus deixou isso bem claro aos seus discípulos. Eu não sei onde a gente se perdeu, que isso parece não ser muita verdade para nós. Olha o que Jesus disse em João capítulo de número 15. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amariam, como se fossem dele. Mas, porém, contudo, entretanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Por que a gente sofre, irmãos?
Por que você está sofrendo lá na sua casa? Por que você sofre algumas coisas no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho ou até mesmo no seu negócio? Por que você sofre nos seus relacionamentos? Por que você sofre e não alcança tão rápido o sucesso como outros estão fazendo coisas equivocadas, estão alcançando? Por que você sofre? Por que a igreja de Jesus tem alguns momentos onde ela se sente totalmente pressionada e afligida? Porque ela não caminha de acordo com o mundo, ela faz frente de oposição ao mundo e não faz frente de aceitação ao mundo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual a gente sofre é porque o mundo está em sofrimento. Nós não somos uma bolha, irmãos. Nós não somos uma ilha. Nós somos o resultado de um mundo que está em pecado. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Nós somos o resultado do amor se esfriando. Você diz assim, por que eu, pastor? Por que meu casamento? Porque você vive no mundo de pecado. E o amor esfriaria. Por isso que talvez seu marido não levou em consideração os anos entregues ao seu casamento. Talvez por isso que a sua esposa não levou em consideração sua dedicação como esposo. Talvez por isso que os seus filhos se rebelaram, porque o amor se esfriaria. Não é que Deus não está no comando, não é que Deus está no controle, nós estamos vivendo, irmãos, os resultados de um mundo que nós mesmos criamos. Um mundo baseado na traição, na concorrência, na inveja, na competitividade, na ganância. E os resultados de um mundo que nós criamos só pode ser sofrimento. Esse não foi o mundo que Deus criou. Esse não foi o mundo que Deus preparou. É o mundo que nós construímos e que estamos pagando o preço agora. Um mundo cheio de desigualdades, onde muitas vezes nós estamos reféns de situações onde as pessoas se sentem no direito de roubar, de matar, porque se sentem numa condição inferior. É o mundo que nós vivemos, irmãos. Deus perdeu o controle da história? Deus não trouxe o livramento? Não, irmãos, isso é uma discussão muito mais ampla. A verdade é que nós estamos pagando um preço de um mundo que nós vivemos. Quando nós fomos assaltados em 2013 na nossa casa e entraram conosco dentro de casa e vivemos a pior experiência da nossa vida até o momento, quando eles saíram, eu comecei a me perguntar e questionar, qual é o motivo disso? Meu Deus, eu sou um homem de Deus. Sou uma pessoa que busca viver corretamente com a palavra. Não faz sentido eu viver essa experiência. E depois que eu lembrei, e fui lembrado pelo Espírito Santo, que eu vivo num mundo pecaminoso. E aquele jovem que estava com a arma apontada para a minha cabeça, ele dizia o seguinte, pastor, nós estamos nessa vida não é porque nós quer não. Eu lembro das suas frases que me trouxeram profundo confronto e contrariedade, porque se ele não teve as oportunidades que eu tive, então isso dá o direito dele assaltar? Claro que não. Mas a grande verdade é que esse mundo pecaminoso gera violência, abuso, usurpação, traição, corrupção. Isso não tem nada a ver com o mundo que Deus planejou para nós. Esse é o resultado do pecado humano. Irmãos, nós não estamos numa ilha. Pessoas ainda morrem de acidente. Pessoas justas, santas, amáveis, por causa de um carro, de um camarada que veio bêbado de uma balada, drogado. Ainda vivemos nesse mundo, ainda experimentamos essa experiência, ainda vivemos debaixo de um sofrimento, de um mundo que está gemendo. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, se ele disse isso há 2000 anos, quanto mais agora, irmãos. Ele diz o seguinte, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Ele está falando sobre sofrimento. Porque a natureza criada, ou seja, a natureza, tudo isso, o mundo, aguarda com grande expectativa. E 2 versículos depois ele vai dizer, com dores de parto. A natureza, o mundo está dizendo, ai, não era para ser assim. A natureza está vendo um pai abusando de uma filha dizendo, ai, não era para ser assim. Está vendo mais um empresário sufocando, estrangulando, explorando aquela pessoa e diz, ai, não era para ser assim. Está vendo mais um acidente, mais uma pessoa vítima de uma situação totalmente irresponsável de um outro motorista que dirigiu durante 48 horas debaixo de arrebite, porque ele tem que entregar o seu produto e ganhar o seu frete. A natureza diz, ai, não era para ser assim, irmãos, não era para ser assim. Por isso que a natureza está dizendo, cadê os filhos de Deus para mudarem o ambiente onde eles vivem? Porque a grande verdade é que o mundo, irmãos, não vai melhorar, ele só melhora quando Jesus retorna. É lá que está a melhora, lá é a eternidade, lá é o céu. Aqui nós podemos dar os lampejos de graça e de luz em meio a um mundo de sofrimentos e contrariedades. Por isso o convite para a igreja é o seguinte, entenda que você sofre porque você ofende esse mundo.
Você não é a favor dele. Você sofre porque você vive nesse mundo e não é uma ilha, uma bolha dentro dele. Nós choramos perdas, nós sofremos com angústias, nós perdemos entes queridos com a pandemia, nós sofremos com os desempregos. Nós não somos uma ilha. Nós também sofremos no mundo que está gemendo, e nós também dizendo: ah, Maranata, Senhor Jesus, ora vem, porque é só a eternidade que pode consertar isso, irmãos. Mas por que não é suficiente? Para quê? Agora vem a parte interessante, o objetivo, o para quê. Eu acho interessante. Para que, através de nós, haja consolo. Para que o mundo seja consolado. Por que nós sofremos? Irmãos, tem alguém mais preparado para consolar do que aquele que já passou pelo que você passou? Imagine um ex-dependente químico. Imagine os dias de rua, de drogadição, a exposição aos riscos sociais. Quem é a pessoa mais capacitada a buscar pessoas desse tipo, a aconselhá-las, a exortá-las, a acompanhá-las? Gente que passou por esse tipo de sofrimento. Não era justo que ele tivesse ou ela tivesse passado por isso, mas passou. Transforma o seu sofrimento em bênção na vida de outras pessoas. Quem mais pode consolar mães solteiras do que aquela que foi abandonada, desamparada, traída, rechaçada e humilhada pelo seu cônjuge? Quem mais pode consolar pessoas que estão em condições de depressão do que aquelas que sofreram o golpe da angústia, do sofrimento, da perda? Quem mais, irmãos? Ninguém tem mais autoridade para consolar do que aqueles que já foram consolados por aquilo. Uma coisa é eu sentar com uma pessoa que fala para mim: pastor, eu estou em profunda quadro de depressão. Outra coisa é eu sentar com uma pessoa que passou por um assalto, um trauma. Ou seja, o consolo é totalmente diferente. De uma eu falo daquilo que eu experimentei, de outra eu falo daquilo que pode ser. Se você está vivendo sofrimentos, angústias na sua vida, pergunte-se se esse sofrimento não pode ser para a glória de Deus. Se as suas experiências mais ruins ou negativas não podem ser transformadas em algo para que esse mundo experimente o lampejo da graça de Deus. Se você foi abusado, abusada, violentado, sofreu esculacho da sociedade, foi envergonhado publicamente, não seria você um potencial de Deus para ser um luzeiro nesse mundo? Para transformar a angústia que você sofreu em algo para a glória de Deus? Por isso que, para que o mundo seja consolado, é o grande objetivo do sofrimento. Nós vivemos num mundo onde a constância é a gente sofrer e experimentar situações adversas, mas nós podemos interferir neles com a graça de Deus, e é o que o apóstolo Paulo diz à sua igreja, uma amada igreja, uma igreja que Paulo tem em grande estima. Ele diz aos coríntios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E eu passo por tribulação para que eu também possa consolar atribulados. Irmãos, nós somos uma igreja que tem no DNA as grandes aflições da história. Nas piores experiências da humanidade, a igreja estava lá. Ela estava lá quando a igreja foi perseguida por Roma. Ela estava lá quando a igreja institucional romana matava e sacrificava pessoas em praça pública nos séculos 12, 13 e 14, na Inquisição ou Santo Ofício. Ela estava lá na Primeira Guerra Mundial ajudando pessoas que tinham perdido seus parentes. Ela estava lá quando o nazismo estava crescendo. Ela estava lá quando a tsunami atingiu aqueles países. A igreja de Jesus sempre esteve onde esteve sofrimento. E sabe o que nós estamos procurando? Conforto. Irmãos, a igreja de Jesus, ela age, interage com o sofrimento. O DNA dela, a matéria-prima da igreja de Jesus é o sofrimento. Não estou fazendo apologia de você vender tudo e falar: vou viver de sofrimento agora. Não é isso, irmãos. Mas a igreja de Jesus tem que captar a sua atenção para situações de tribulação, de angústia, porque é ali que ela é útil. É ali que o evangelho pode transformar e alcançar corações. Existem estudos que estão sendo feitos, irmãos. A maior taxa de ateísmo do mundo se dá nos países mais desenvolvidos. Ou seja, quanto mais conforto nós temos, menos nós precisamos de Deus. Se você olhar os países mais desenvolvidos, é onde está a maior taxa de ateísmo e do sem religião. A igreja de Jesus está se voltando para o hemisfério sul, para os países de terceiro mundo,
porque ela tem uma resposta a dar ao sofrimento. Nós temos uma resposta a dar ao sofrimento. Não porque a gente teoriza, é porque a igreja foi gerada nisso. Nós sofremos com pessoas, nós choramos com os que choram, nós lamentamos perdas, nós celebramos vitórias, mas a igreja de Jesus está aí para ser uma resposta a um mundo que geme e que chora. Isso é muito contraditório, mas nós precisamos nos dispor. Hoje, por exemplo, estava cantando parabéns para o meu filho à tarde, foi o aniversário dele ontem. Falei para as pessoas que estavam lá em casa, falei, segura um pouquinho, daqui a pouco a gente canta parabéns, a gente corta o bolo, eu tenho que dar uma saidinha, vou ministrar a palavra no funeral de uma pessoa querida que acabou perdendo o seu parente. Irmãos, essa é a contrariedade da vida. Eu estava batendo palmas celebrando o nascimento do meu filho e dando uma palavra a pessoas que estavam perdendo os seus parentes. Irmãos, essa é a função da igreja. A gente não transita só na alegria e na esperança. A gente também vive no submundo do caos, da desordem, da destruição. E não dá para a gente querer só estar em um lado. A igreja precisa aprender a dialogar com ambientes como esse, porque a igreja de Jesus continua sendo a resposta para o sofrimento nesse mundo. Porque quando ela chega no sofrimento, ela diz, não acaba aqui, não termina aqui, tem muito mais do lado de lá, onde Deus está preparando para que a gente more. Por isso, a igreja é uma comunidade que acolhe o sofrimento. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, e a gente recebe esses sofrimentos de todos os lados, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Essa é a minha esperança e a sua. Quanto mais afrontados, quanto mais angústias nós sofremos, mais consolo vem ao nosso favor. E esse rio só vai inundando o nosso coração, nos enchendo de esperança e nos fazendo uma igreja que acolhe o sofrimento. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Queria que você fechasse os seus olhos e nós pudéssemos orar juntos nesse momento. Senhor Jesus, eu quero pedir a Tua presença em nosso coração para continuar explicando essa palavra, porque é só o Teu Espírito Santo que pode trazer a ela a vitalidade, porque o meu recurso oratório, a minha mente humana, ela é limitada para transferir isso a essas pessoas que vieram aqui essa noite. Por isso, Deus, assim como o Senhor ministrou o meu coração, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada, assim como o Senhor disse para mim que as tribulações do tempo presente, ó Deus, não podem ser comparados com o que o Senhor tem preparado para nós. Deus, que o Senhor ministre a cada coração essa noite e fale a cada vida. Pai, que está passando agora pela margem do sofrimento, está experimentando a luta. E fale também a essa pessoa que está experimentando a bonança, a alegria, o sucesso, a bem-aventurança. E nos lembre constantemente, Pai, que o sofrimento não deve ser exorcizado, mas deve ser lapidado, trabalhado, lidado na nossa vida, ao ponto de que ele produza um efeito em nós e naqueles que estão ao nosso redor, porque vivemos sim num mundo caótico e num mundo que geme e chora por causa do sofrimento. Use a igreja, uma comunidade que acolhe o sofrimento, não julga as pessoas que estão nela, não atribui às pessoas o erro, mas uma comunidade que acolhe e diz, nós estamos juntos, porque todos nós sofremos, em alguma medida todos nós choramos, e nos ajude a consolar uns aos outros, a não sermos egoístas, mesquinhos, julgadores, hipócritas, mas que possamos olhar para as pessoas que sofrem ao nosso lado, e estendermos a mão, e sermos solidários, e, ó Deus, compassivos ao que vivemos com elas. Assim nós oramos, Pai, torna-nos uma igreja sábia, sensata, e que saiba lidar e lapidar o sofrimento que vem sobre ela. Assim nós pedimos e oramos em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar essa última canção, depois o Guilherme estará abençoando a sua ida para a sua casa, e que os seus olhos possam se deslocar para as perguntas, o porquê, o para quê, e colocar para a face de Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, nada mais importa, e a face dele nos conduz a viver nessa terra, mesmo e apesar dos sofrimentos. Tudo que eu provei, tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus é para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então correrei para te encontrar.
E então me lançarei no teu olhar. Vamos declarar: mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória. E então correrei pra te encontrar. Nos lançaremos aos seus cuidados, aos seus braços. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Senhor, nos capacite com teu Espírito, para que possamos suportar o sofrimento e não apenas suportar, mas abraçá-lo e entender que é parte do nosso crescimento, que é parte da renúncia, que é parte de viver essa vida em Cristo. Por isso enche-nos do seu Espírito, Pai. Libera mais o seu poder sobre nós. Só através do seu poder podemos ser essa igreja que acolhe o sofrimento, essa igreja que vê valor no sofrimento, pois o nosso mestre sofreu, então sofremos juntos. Se o nosso mestre carregou a cruz, carreguemos também a nossa cruz, deixando para trás as coisas que se passaram e vendo o novo, e vendo o novo, e vendo o novo. Uma trilha de sofrimento que leva a esperança, a vida, ao amor, a paz e a alegria eternas, além dessa vida de sofrimentos que deixaremos um dia. Mas para isso precisamos do poder do Espírito, o poder do Espírito. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem existir lugar que seja aqui na terra como é no céu. Libera o teu poder, sei que existe mais.
seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Vamos declarar a nossa voz. Mostra, queremos ver. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente. Antes de irmos, vamos cantar mais uma vez. Libera o teu poder, e eu te convido a cantar com firmeza no coração, de que Deus irá derramar sobre você poder, para poder vencer esse desejo do conforto, esse desejo de não passar por aflições e sofrimentos que tem te levado a renunciar não às coisas que Deus te pede, mas renunciar a uma vida que Ele quer que você leve, uma vida que abraça o sofrimento, sabendo o sentido daquilo, o sentido de que não somos amigos do mundo, o sentido de que não seremos elogiados, o sentido de que não teremos destaque nessa sociedade. Mas o que importa não é o destaque no mundo, o que importa não são os bens do mundo, não são as coisas do mundo, mas o que importa é no dia da glória sermos chamados: venham meus filhos, venham queridos, venham, pois a sua casa está preparada, o seu encontro está preparado com o Cordeiro. Mas para isso precisamos do Espírito Santo. Sem Ele não conseguimos. Sem a presença de Cristo em nossos lares não conseguimos. Por isso eu te convido, vamos cantar mais uma vez. Libere o teu poder para que nós sejamos cheios desse poder, para que aqui seja como no céu, para que a terra seja como no céu, e nós possamos compreender a glória que está preparada para nós. Libera o teu poder, sei que existe mais, leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que o Senhor te leve em segurança, que abençoe a sua vida, a sua casa, que a presença e o poder do Espírito Santo sejam luz para os seus caminhos, que nós possamos juntos descobrir o caminho de abraçar essa aflição, sabendo que dias melhores virão, dias eternos e melhores virão, na presença de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido